Olá pessoal, PCI Concursos, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas de Direito Civil, sejam muito bem-vindos. Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com a parte geral de Direito Civil. Então nós vamos começar tratando exatamente do artigo 1º do Código Civil. Esse artigo que assim declara: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aqui já fica uma dica. O que é essa ordem civil? Quando nós trabalhamos e quando pensamos na ordem civil, nós estamos falando fundamentalmente de três variantes, de três vertentes: o patrimônio, a família e os negócios jurídicos. Ao longo de todo o estudo do direito civil, nós giramos em torno disso: patrimônio, família, negócios jurídicos e agora a novidade do novo Código Civil, os direitos de personalidade. De modo que, fundamentalmente, esses são os temas a serem tratados ao longo das nossas exposições. E como disse o artigo 1º desse Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Portanto, pouco importa se seja estrangeiro, se seja nacional, se seja maior ou menor, questões de sexo, de gênero, de idade, pouco importam. Todas as pessoas são capazes de direitos e deveres na ordem civil, no tocante à família, ao patrimônio, aos negócios e agora também no tocante aos direitos de personalidade. De modo que no direito civil não existe restrição, não existe ilegitimidades, não existe variações desta igualdade. Não há uma regra do direito civil que trate as pessoas de forma desigual. E também ao dizer que toda pessoa é capaz de direitos e deveres, nós estamos de pronto excluindo os direitos dos animais. É bem verdade que muitos hoje discutem se os animais teriam ou não direitos. Há pensadores muito sérios, como Peter Singer, que defendem a igualdade entre os homens e os seres não humanos. Leonardo Boff é um deles também. Podemos citar entre nós o Mário Sérgio Cortella. Vários pensadores que procuram dar uma certa dinâmica de direitos aos animais. Há códigos civis, como o austríaco, o alemão, como a própria Constituição alemã, que já retiram os animais daquele rol de coisas. Para eles, existe hoje um tertus genius. Há pessoas, animais e coisas. Entre nós, são pessoas e coisas, nos quais os animais estariam incluídos. Mas mesmo nesses países, onde se procura dar uma diferenciação aos animais, descolando-os da pecha de coisas, mesmo neles, eles não têm direitos. Por isso, na órbita civil, nós não podemos falar de direitos de animais. Haja vista que o artigo 1º é muito claro: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na órbita civil. E como há pouco dizemos, toda pessoa, pouco importa a sua condição mental, pouco importa a sua idade, é capaz de direitos e deveres. Porém, nem toda pessoa, como forma de protegê-la, pode exercer esses direitos por si só. Algumas dessas pessoas, os chamados incapazes, terão medidas protetivas especiais da legislação civil. Serão tratados de forma paternalista, a fim de que o seu patrimônio, a sua vida, seja pela lei preservada. Isso será tratado no artigo 3º do Código Civil. Mas antes de vê-lo, vamos tratar do artigo 2º. O artigo 2º que fala de algo tão importante para nós, tão caro para nós, para o direito civil, que é a personalidade civil. Determinará o artigo 2º, que o início da personalidade civil se dá com o nascimento com vida. Portanto, quando uma pessoa nasce, ela passa a gozar de personalidade civil. Essa personalidade civil é um atributo inerente ao ser humano. É algo que, por ficção jurídica, se tem por forma automática. O indivíduo nasceu, ele adquire personalidade civil. E através dessa personalidade civil, então, ele pode vir a ser titular de direitos e de deveres. Nós só temos direitos e só temos deveres porque temos personalidade civil. E só temos personalidade civil porque nascemos com vida. Portanto, o nascer com vida é o start do início dos direitos que nós temos. E pode parecer de forma paradoxal a redação do artigo 2º, porque ele assim nos fala: o início da personalidade civil se dá com o nascimento com vida, ponto e vírgula. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Nascituro é aquele que está por nascer, é aquele que está no ventre materno, é aquele feto que está em fase de desenvolvimento do ventre materno. Portanto, numa visão assodada, precipitada, numa leitura precipitada do artigo 2º, parecia que ali se lança o seguinte: passamos a ter direito quando nascemos, mas antes de nascermos já temos direitos. E não é bem assim. Os nascituros hoje, é verdade, eles gozam de alguns direitos, eles titularizam alguns direitos. Há teorias
plurimas tratando dos direitos do nascituro. Inclusive nós defendemos isso em artigos, em capítulos de livros, que nascituros já gozam, de per si, de alguns direitos desde o momento da sua concepção. Vale dizer, a concepção não é aquele momento em que o embrião é fecundado. Existem embriões que estão fecundados, embriões manipulados em clínicas de reprodução assistida, em clínicas de reprodução genética, e esses embriões estão congelados. Esses embriões são chamados pela doutrina de concepturos, não são ainda nascituros. Esses concepturos são destituídos de qualquer forma de direito. Eles não têm nenhuma prerrogativa jurídica, são tratados como coisas, tanto pela legislação civil quanto pela legislação penal. Portanto, esse embrião é um concepturo. Porém, a partir do momento que esse embrião é então introjetado num útero feminino, ele vem a ser o seu ninho, ele vem a ser nidado, e daí a teoria é chamada de nidacionista, ele se torna um nascituro. E como o nascituro, como esse que está por nascer, esse embrião em fase de desenvolvimento, ele já passa a gozar de alguns direitos. E os direitos pessoais, ele já os tem. Por exemplo, o nascituro goza do direito à vida. Tanto é assim que o aborto entre nós é crime. Em que pesa essa nova discussão lançada pelo Supremo Tribunal Federal, se o aborto é realmente um crime ou não? O fato é que, inegavelmente, praticamente todas as legislações do mundo perfilham a tese que a partir do 3º mês de gestação, proibido estaria o aborto. Ainda que um país adote entre a sua legislação a possibilidade do aborto, dificilmente um país autoriza o aborto a partir do 3º mês. Vale dizer, esse nascituro, a partir de 3º mês, tem direito à vida. Hoje nós temos uma legislação entre nós chamada de alimentos gravídicos. Essa legislação permite que uma mulher grávida possa pleitear para o suposto pai e para o provável pai alimentos. Em que pese a legislação dizer que é a mulher grávida quem tem direito a esses alimentos só lhe são devidos porque ela está grávida. É uma salvaguarda do desenvolvimento desse nascituro. Em última análise, é o nascituro que tem direito a essa alimentação. Veja, direito à vida, direito à alimentação. Não raro hoje nós discutimos questões sobre danos morais aos nascituros. O STJ já tem decisões nesse sentido. Nós já temos alguns julgados que estendem aos nascituros o direito de indenização. Na França tem um famoso caso, chamado caso Perucci. O menino pleiteou o direito de indenização de dano moral por ter nascido. Por ter nascido. Lá eles têm um teste genético, um screen genético, em que a mulher pode submeter esse teste gratuitamente pela rede pública de saúde. E se houver a constatação de alguma falha de formação, ela poderia abortar. E essa mulher não abortou porque o seu teste deu negativa. A criança estaria em desenvolvimento e, portanto, em possibilidade de nascer sem nenhum tipo de sequela. E essa criança nasceu com bastante sequelas, com bastante deficiências. Então essa criança processa o Estado por ter nascido. Por ter nascido, haja vista que enquanto fosse nascituro, teria a sua dignidade violada pelo sentido de nascer, pelo fato de nascer. Por mais exagerado que possa parecer esse exemplo, a discussão básica passa exatamente por isso. Quais são os direitos do nascituro? Qual a extensão dos direitos do nascituro? De modo que hoje nós, aqui no Brasil, adotamos indisfarçavelmente essa perspectiva. Os nascituros, desde quando são nascituros, desde quando estão nidados, desde quando estão na barriga da mulher, já gozam de direitos pessoais. Os patrimoniais, esses estão vinculados, condicionados ao nascimento com vida. Se o nascituro nascer com vida, titulariza direito patrimonial. Por exemplo, imaginemos que eu faça uma doação para um nascituro que ainda está por nascer. Claro que se é um nascituro ainda está por nascer, mas está em fase de gestação. Essa criança vem a não nascer. Se ela não nascer ou nascer morta, significa que ela jamais teve personalidade civil e que, portanto, jamais ela pôde titularizar direito patrimonial. Um homem morre, deixando sua mulher grávida. Se esse nascituro nascer com vida, ele titularizará os direitos de herança que lhe cabem. Se ele não nascer com vida, ele não titularizará nenhum direito. E quem decide se nasceu com vida ou não, não é o direito. O direito limitou-se a dizer: o início da personalidade civil se dá com o nascimento com vida. Mas quem decide se nasceu com vida ou não é a medicina. E a medicina hoje tem métodos, de certa forma, rudimentares para chegarem a essa conclusão, como a famosa hidrostática pulmonar de Galeno. Faça um testezinho nos pulmõezinhos do recém-nascido para saber se houve ar
nesses pulmões, e se houve, significa dizer que nasceu, como também outros métodos um pouco mais cientificados, um pouco mais desenvolvidos. Enfim, não somos nós do direito que diremos se nasceu com vida ou não. Nós apenas acataremos essa perspectiva. Nascido com vida, titularizou direitos e deveres então. Portanto, resumidamente, os nascituros já gozam, desde já, dos direitos inerentes ao ser, dos direitos inerentes ao ter patrimônio, o ter propriedade, estão condicionados ao nascimento com vida. Pois bem, o indivíduo nasceu, é um recém-nascido. O Código Civil lhe garante os direitos civis, os direitos de família, os direitos de patrimônio, os direitos de negócios, inclusive. Mas como um recém-nascido pode fazer um negócio se ele é destituído de qualquer discernimento? Ele não sabe assinar, não sabe ler. Aliás, ele não sabe muitas vezes nem propriamente se alimentar. Como ele poderia então ter dimensão de um negócio? Uma criança, uma pessoa destituída de sanidade mental. Essas pessoas não podem produzir negócios jurídicos válidos. Embora elas tenham personalidade civil, embora elas tenham capacidade de direitos, elas não têm capacidade de exercício desses direitos. A lei as protege, criando um sistema de incapacidades, tornando algumas pessoas incapazes. E ao torná-las incapazes, essas pessoas são incapazes não como forma de puni-las, mas como forma de protegê-las. É o que nós vamos tratar daqui para frente. O artigo 3º do Código Civil trata de quem são os absolutamente incapazes. E hoje, com o advento do Estatuto do Deficiente, com uma clara modificação dos nossos sistemas jurídicos, em razão desse Estatuto do Deficiente, só há um tipo, uma única modalidade de absolutamente incapaz no nosso direito: os menores de 16 anos. E aqui o critério, pessoal, é puramente objetivo. Não se leva em conta as circunstâncias pessoais de cada um. Não se leva em conta de missões pessoais de cada um. Se o indivíduo tem 16 anos, ele deixou de ser absolutamente incapaz. Se ele não tem, ainda que ele consiga demonstrar uma certa capacidade de discernimento para suas questões, ele é absolutamente incapaz. O Brasil não adota a teoria do menor maduro. O Brasil não adota a teoria daquele menor que seja dotado de algum tipo de capacidade intelectiva. Ainda que o indivíduo seja, ainda que ele tenha algum tipo de discernimento, mesmo assim, dirá o artigo 3º, ele é absolutamente incapaz. E por ser absolutamente incapaz, os seus negócios somente valerão, os seus contratos somente valerão, se eles forem representados, essa é a expressão, representados pelos seus pais, se existirem, ou na ausência dos seus pais, pelos seus tutores. Os pais são os representantes naturais dos menores de 16 anos. Um moleque de 10 anos, uma menina de 12, pretendem fazer um negócio, pretendem comprar alguma coisa. Se eles quiserem assim fazer, deverão ser representados pelos seus pais. E na ausência desses pais, ou porque esses pais morreram, ou porque esses pais foram destituídos do poder familiar, o juiz lhes nomeará um tutor. E esse tutor passa a ser o responsável pelos atos da vida civil do incapaz. Esta é a incapacidade absoluta, que, como dito, só tem um tipo de situação hoje entre nós: os menores de 16 anos. Já os maiores de 16 anos e outras pessoas estão incluídos no conceito de relativamente incapazes. Friso para vocês um detalhe aqui. Pela redação antiga do Código Civil, e essa redação é de janeiro do ano passado, janeiro de 2015, até janeiro de 2015, eram também absolutamente incapazes aquelas pessoas que não tinham muito discernimento. As pessoas que o Código Civil antigo chamava louco de todo o gênero, e o que o Código Civil atual dizia de pessoas com capacidade reduzida ou pessoas sem capacidade intelectiva ou capacidade mental. Pois bem, com o advento do Estatuto do Deficiente, ficou muito clara uma situação. As pessoas, ainda que sejam destituídas de algum nível de intelectualidade, elas poderão tomar conta da sua vida em situações pessoais. Claramente, hoje a nossa legislação divide a autodeterminação do indivíduo, autodeterminação, da autonomia da sua vontade. A autodeterminação está ligada a questões pessoais. Casar, divorciar, ter filhos, ter a guarda de filhos. Decidir sobre questões pessoais como, por exemplo, adotar, se esterilizar. Tudo isso, hoje, mesmo que a pessoa seja destituída de sanidade mental plena, ela terá respeitado a sua vontade. Assim, imaginemos que dois portadores de síndrome de Down resolvam se casar.
Antes do Estatuto do Deficiente, para que eles se casassem, seria necessária uma autorização judicial. Hoje, basta que eles queiram. E basta que eles tenham condições de discernir o que é um casamento. E quem afere esse momento de discernimento é o celebrante do casamento. Portanto, está dispensada a necessidade da intervenção judicial. Porém, no tocante à autonomia negocial, essa ainda lhes é privada. Eles não têm essa autonomia de fazer negócios. Por isso que o Código hoje os coloca no artigo 4º. Porque a redação do artigo 4º é mais ou menos no seguinte sentido. São incapazes, vírgula, para certos atos da vida civil. Os relativamente incapazes não estão plenamente incapacitados para todos os atos da vida civil. Estão relativamente incapacitados para alguns atos. Outros eles poderão. Eles podem, por exemplo, se casar, como eu lhes disse, podem decidir pelo divórcio, podem ter a guarda de um filho, mas não podem fazer negócios. E esses negócios jurídicos só valerão se eles forem assistidos. Assistidos pelos seus representantes. O maior de 16 anos e o menor de 18 anos também é um relativamente incapaz. E esse será assistido pelos seus pais ou seus tutores. Então, aquele que seja maior de 16 e menor de 18, ele será assistido pelos seus pais ou pelos seus tutores. Olha, menor de 16 anos é representado. Maior de 16 e menor de 18 é assistido. Essa nomenclatura chove em concursos e muito cuidado com ela, hein? Muito cuidado. Na prática, se nós equivocarmos uma petição inicial dizendo assistência ou representação, pouca importância tem. Mas, para efeito de concurso, é fundamental o domínio da técnica. E a técnica, então, é menor de 16 anos representado, maior de 16 e menor de 18 assistido. E também o artigo 4º do Código Civil, trata de outras hipóteses de pessoas que são reputadas relativamente incapazes. Os maiores de 16 anos, como nós já vimos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aquele dependente químico. Se o indivíduo é dependente químico, por exemplo, um usuário de crack, esse cara não tem dimensão dos negócios que ele faz. Muitas vezes ele pega uma televisão na casa dele que vale R$3.000 e ele vende essa televisão para fazer frente ao seu vício por R$100, R$150. Veja o tamanho do prejuízo que ele toma. Veja como ele não tem condição de discernir sobre os seus atos, porque ele não está numa situação de normalidade. A lei tem de preservá-lo. A lei tem de protegê-lo. E o protege, dizendo que só valerão os seus negócios se ele for devidamente representado. E quem serão seus representantes? Numa situação dessa, haverá um regular processo chamado de interdição, e a essas pessoas será dado um curador. O juiz nomeará um curador, que é o representante judicial dessas pessoas. Desse ébrio habitual, desse viciado em tóxicos, daquele que por causa permanente não puder exprimir a sua vontade. Aquele que tem uma causa permanente que lhe impede de exprimir a sua vontade é, por exemplo, aquele que esteja internado, em coma. Ele não tem condição nem de falar, o que dirá de assinar um documento, um recibo, formalizar um contrato. É necessário que alguém o represente, e esse representante será então o curador. O pródigo também tem que ter um curador. Ora, o pródigo é aquele que tem um gosto pelo gasto exagerado, mas não é aquele que simplesmente entra no shopping e gasta demais. O pródigo é aquele que se desfaz do seu patrimônio, gastando compulsivamente, a ponto de se colocar em ruína. Esse é o pródigo. Ora, esse pródigo pode casar, esse pródigo pode adotar, mas esse pródigo tem de ter proteção no tocante aos negócios. Eu conheço casos específicos de um contrato de honorários, por exemplo, envolvendo um antigo cliente nosso, uma dívida de R$20.000. Esse cara, com um perfil de prodigalidade, pagou com um carro que valia 80. Ele simplesmente disse, toma o carro e leva em pagamento, falou para o outro advogado. Veja, uma dívida de 20 ele pagou com algo de R$80.000. Esse é o pródigo. É aquele que compulsivamente gasta, colocando-se em ruína. Ele precisa de alguém para velar dos seus negócios. E esse será o curador. Nessas situações nessas situações de causa permanente e nessas situações do inciso 4, em todas elas tem-se a necessidade de um curador. Porém, numa eventualidade, alguém também poderá estar destituído das suas capacidades mentais. Vamos imaginar um cara que não seja ébrio habitual. O ébrio habitual é o alcoólatra. Alguém que não seja viciado em tóxico, mas que transitoriamente o cara está doidão, o cara está chapado.
cara bebeu demais na festa, o cara nunca usou droga e naquele dia resolveu cheirar um lança porque os amigos deram, deu um tapa na macaca de alguma forma e o cara tá doidaço. Esse cara, evidentemente, não precisa ser interditado. Mas o negócio que ele fizer transitoriamente também não vale. Lembram lá daquele filme Se Beber Não Case? Pois bem, naquela situação ali, todos aqueles que estavam chapadões, eles não poderiam produzir negócios jurídicos válidos. É o que a lei diz que, é o que a lei declara como sendo aqueles que, por causa transitória, estejam longe das suas faculdades mentais. É o chapado, é o que está bêbado, é o que está drogado. Quer por causa voluntária ou também por causa involuntária. Eventualmente a embriaguez do indivíduo decorre por uma intoxicação que ele não queira. Em qualquer circunstância, aquele negócio não vale. Porém, lhe chama atenção. Para isso, não é necessária a sua interdição. Eles não precisam estar interditados para que os seus negócios não valham. Basta que fique claro que no momento que ele fez o negócio, ele não tinha perfeita sanidade mental. É por isso que a gente brinca. Proposta de bêbado não vale. Promessa de bêbado não vincula, porque ele está acometido de uma causa transitória de incapacidade. Uma outra situação de incapacidades também é dos índios. Porém, não é regulado pelo Código Civil. O Código Civil se limita a dizer que os índios terão tratamento especial de acordo com o Estatuto do Índio. E o Estatuto do Índio declara que o índio será mais ou menos capaz de acordo com seu grau de civilidade, seu grau de urbanidade, como se nós fôssemos parâmetros para eles. Quanto mais dentro da cultura branca o índio estiver, mais capaz ele será dos negócios da vida civil. Portanto, de todos esses casos aqui, o único que leva em conta uma questão de subjetividade são os índios. É o caso dos índios. Os índios terão a sua capacidade apurada caso a caso. Todos os outros é uma regra praticamente objetiva. Até os 16 anos, absolutamente incapaz. 16 aos 18, relativamente incapaz. Dotados de algum tipo de distúrbio aqui, relativamente incapaz. E assim por diante. Os índios dependem. Os índios podem ser totalmente capazes, absolutamente incapazes, relativamente incapazes. São as circunstâncias que vão dizer. Ok? Esse é o sistema de incapacidades e friso. Sistema de incapacidades não é para punir, é para proteger. É para proteger que o indivíduo, numa situação dessa, não seja levado à ruína por conta de um negócio mal feito. No artigo 5º, nós vamos ter a situação da cessação da minoridade. E o artigo 5º claramente dirá que a minoridade cessa aos 18 anos. Seguindo o mesmo critério da legislação penal, a maioridade civil também se atinge aos 18 anos. Até o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, a maioridade civil se dava aos 21 anos. 21 anos. Então o cara, por exemplo, às vezes tinha 20 anos, já era maior penalmente, e pretendia se casar. Ele precisaria de autorização dos seus pais. A menina tinha 21 anos e queria fazer um contrato de compra e venda. Precisaria de autorização dos seus pais. Isso muda com o novo Código Civil. Nós temos uma redução da maioridade civil para os 18 anos, sendo que é possível que atinjamos essa maioridade civil antes dos 18 anos, nas hipóteses do artigo 5º, que tratam da emancipação. E são 3 as modalidades de emancipação. A legal, a judicial, aqui não é legal, aqui é emancipação convencional, convencional, a judicial e a legal. São essas 3 as modalidades de emancipação que nós podemos ter. A convencional, a judicial e a legal. Na modalidade convencional, ambos os pais, por vontade própria, resolvem emancipar o filho. E o fazem através de uma escritura pública. Os pais, então, emancipam o filho, porém, a partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, os filhos podem ser emancipados por escritura pública. Portanto, o menino com 17 anos pode ser emancipado se ambos os pais quiserem. Se um dos pais discordar quanto à emancipação, será necessário um suprimento judicial. Uma ação chamada de suprimento judicial. É o menino promovendo uma ação contra o pai, por exemplo, com os seguintes dizeres: minha mãe me autorizou-me ser emancipado, mas meu pai se nega a emancipar sem nenhum motivo justificável. O juiz analisa o contexto, leva em consideração as ponderações feitas pelo pai, os argumentos trazidos pelo pai, e se o juiz entender que aquele menino tem condição de ser emancipado, supre a autorização do pai
autorizando assim a emancipação. Porém, essa é a emancipação convencional, aquela que decorre da vontade dos pais. A judicial e a única hipótese de judicialidade para uma emancipação se dá quando um tutor resolve emancipar o tutelado, o seu pupilo. Se um tutor resolver emancipar o seu pupilo, ele precisa de autorização judicial. Então imaginemos que eu seja o tutor do menino de 17 anos e quero emancipá-lo, até para me ver livre de problemas. Eu preciso requerer uma autorização judicial. Ontologicamente falando, pessoal, grosso modo dizendo, tanto o tutor para o menor de 18 anos, quanto o curador para os deficientes mentais maiores de 18 anos, todos os dois são uma longa manos do juiz, são um instrumento judicial, desenvolvem um munus público, uma função pública. Eles atuam de forma a ajudar o juiz. E já que eles são uma extensão da atuação judicial, para que haja a emancipação de um pupilo, de um menor que esteja sob a menoridade, somente por autorização judicial. Então, a partir dos 16 anos, se um tutor resolver emancipar o seu tutelado, precisará de uma autorização judicial nesse sentido. As outras emancipações que decorrem dos outros incisos, aqui estamos no artigo 5º, ok? O artigo 5º, que tem essa redação aqui que já foi tratada, ó, pela concessão dos pais ou pela homologação judicial, ou por sentença do juiz, no caso da tutoria. Afora essas hipóteses, sendo uma convencional e a outra judicial, todas as outras emancipações são efeito direto da lei. Por isso que diremos que elas são emancipações legais. E são essas as hipóteses. Se emancipam legalmente pelo casamento. O indivíduo que se case está emancipado para todos os efeitos. Vamos imaginar que um maior de 16 anos, ele pretenda se casar. Para ele se casar, ele precisará de autorização dos pais. A autorização dos pais não é emancipação. A partir dos 18 anos, a pessoa casa com quem ela quiser, da forma como ela quiser, ninguém pode lhe impedir. Dos 16 aos 18 anos, ela precisa de autorização dos pais. Os pais dão-lhe a autorização e ela se casa. Uma vez casada, ela está emancipada. O casamento gera emancipação. O menor de 16 anos só pode se casar autorizado pelos pais e por um juiz. Uma menina grávida de 15 anos, por exemplo. Ela justifica, e o pedido tem que ser justificável, a sua necessidade pelo casamento. E então ela se casa. Com 15 anos, ela se casa, autorizada pelo juiz e pelos seus pais. E a pergunta inevitável é, esse casamento com essa menina de 15 anos a emancipa? Gera a emancipação? E a resposta sim. Note que a idade exigida de 16 anos é só para emancipação convencional e judicial. No artigo 5º, no inciso 3, nós vamos ter emancipação pelo casamento pura e simplesmente. Casou-se, emancipado está. Porém, esse casamento só será autorizado para os maiores de 14 anos. Haja vista que ninguém pode ter relação sexual com menor de 14 anos. Haveria crime de estupro contra vulnerável. De modo que, muito claramente, nós teríamos a seguinte situação. Em qualquer idade que alguém se casar, se emancipa. Dos 14 aos 16 anos, casamos com a autorização do juiz. Dos 16 aos 18, com a autorização dos pais. Em qualquer circunstância, estaremos emancipados, ainda que venhamos a nos divorciar. A menina com 15 anos se casa, aos 16 se divorcia. Mantém-se a sua emancipação. E por decisões cada vez mais recorrentes do Supremo Tribunal Federal, a união estável gerará os mesmos efeitos do casamento e, portanto, também gerará a emancipação. É possível que nós passemos a pensar, num futuro não muito breve, num reconhecimento pleno de que a união estável gera os efeitos da emancipação. Porém, é verdade que a jurisprudência vem exigindo os mesmos requisitos do casamento para a união estável. Ora, se eu tenho menos de 18 anos para me casar, preciso de autorização dos meus pais para viver a união estável também. Se eu tiver essas autorizações e viver em união estável, eu estarei emancipado. As outras hipóteses de emancipação, essas são praticamente letras mortas. Essas tinham sentido quando o Código previa a maioridade aos 21 anos. Hoje perdeu-se o sentido. Exercício de emprego público efetivo. Indivíduo tem que ter 18 anos. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Se você conseguiu se formar com 17 anos, você está emancipado. E essa hipótese ainda é possível. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria.
Se o indivíduo com 16 anos se mantém de per si, com economia própria, ele está emancipado, independentemente de autorização dos pais ou de ordem do juiz. Aqui é uma emancipação circunstancial. Tendo economia própria, está emancipado. No próximo bloco, nós vamos tratar dos direitos de personalidade. Voltamos em breve.